Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Elaine Diniz do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos falando sobre relacionamento e hoje eu quero falar sobre o seu relacionamento com Deus enquanto pai. O cristianismo chama nosso Deus de pai. Nós cristãos temos esse hábito de chamá-lo de pai porque o próprio Jesus nos ensinou e nos disse que ele é o nosso pai. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 9, que Jesus estava ali ensinando, perguntaram para ele como orar e ele disse: entra para o seu quarto, fecha a tua porta e fale com o seu pai que está no céu. Então naquele momento ele nos diz que Deus é o nosso pai. E muitas pessoas, muitas mulheres, quero falar sobre as mulheres. Muitas mulheres têm desenvolvido um relacionamento problemático com o Senhor, porque têm transferido para Deus problemas sofridos com a figura masculina. Talvez você seja essa mulher que tem dificuldade de aceitar a paternidade divina, de aceitar os cuidados divinos, de aceitar a Deus como seu pai por causa da figura do homem, na terra, por causa da figura do seu pai, por causa da figura do homem que te feriu, que te maltratou, que te subjugou, e é a respeito disso que eu quero falar, porque a paternidade, a relação entre você e Deus, no tocante à paternidade, pode destravar o céu ao teu favor. Muitas mulheres têm dificuldade de se relacionar com homens na condição de autoridade sobre a vida delas por causa de traumas do passado. Tudo que nós tratamos aqui é baseado na palavra do Senhor, baseado naquilo que a própria Bíblia nos traz. Mas eu precisei buscar recursos na psicologia, ainda que não tenha essa formação acadêmica, mas eu busquei recursos na psicologia para trazê-lo. Por quê? Porque nós podemos fazer essa analogia com a palavra do Senhor. Nós temos aí profissionais abençoados, brilhantes, usados pelo Senhor na psicologia, para que as mulheres possam entender um pouco mais sobre isso, e eu quero pincelar a respeito desse assunto, fazendo essa analogia entre casos que a psicologia retrata e a palavra de Deus, que é aquilo que nós temos propagado durante todo o tempo que o Senhor tem nos dado de vida, temos aí propagado a palavra do Senhor. Então vamos falar sobre a questão da paternidade. Essa figura masculina que, quando lembrada, pode ser você faz alusão entre você e o Pai do céu quando você se lembra do pastor que te feriu, do pai que te feriu, do tio que te feriu, da figura do homem que te maltratou. Então fica comprometida a sua paternidade com relação ao seu Deus. Eu quero trazer para vocês alguns casos. Primeiro caso, claro que são nomes fictícios, é o caso da Maitê. A Maitê foi abandonada pelo seu pai. Ele fez descaso dela, ele a rejeitou e ele nunca a aceitou como sua filha. Quais os sintomas que essa menina desenvolveu? Essa menina desenvolveu ansiedade, instabilidade, irritação e dificuldades para controlar os seus impulsos. Uma menina que foi rejeitada pelo seu pai, ele não aceitava o fato de que ela era sua filha e foi abandonada por ele. E ela desenvolveu uma incapacidade de se realizar profissionalmente, não se achava capaz de ser aceita no seu trabalho porque não foi aceita pelo seu pai, não se achava capaz de levar adiante um relacionamento com outro homem porque ela não conseguiu estabelecer um relacionamento com o seu pai a rejeitou, o seu pai não a aceitava. Ela desenvolveu uma carência afetiva, uma carência amorosa e começou a se sentir atraída por homens mais velhos por causa da carência exagerada dessa figura paterna. E eu volto a dizer, não há problema em relacionar-se com um homem mais velho que você. O problema está quando você deposita sobre ele a responsabilidade de ser o seu pai. Então, Maitê foi justamente essa mulher carente, exageradamente carente, porque ela não teve o seu pai por perto, não desfrutou do amor desse pai. Você se identifica com Maitê? Quando você nasceu, será que o teu pai não convivia com a tua mãe e ele nunca aceitou a paternidade e ele te rejeitou? Talvez seja esse o seu caso. Você tem
desenvolvido uma insegurança muito grande, tem desenvolvido uma carência exagerada, que todo relacionamento que você inicia, você se lança de corpo, alma e coração, achando que aquele homem é o homem da sua vida e que ele vai poder suprir toda a sua carência e ele vai poder te amar como ninguém te amou e você acaba sufocando a pessoa por causa da carência exagerada? Será que esse é o seu caso? Vamos para o caso número 2. O caso número 2 é da Lorena. A Lorena, que é filha de pais separados, e o pai constituiu uma outra família e esqueceu que Lorena foi a sua primeira filha. Lorena desenvolve sintomas de angústia, depressão, ansiedade, muita dificuldade para dormir, porque todas as vezes que ela tentava uma aproximação, o pai até permitia, o pai até a recebia, mas não desenvolvia com ela laços afetivos que uma paternidade estabelece sobre as nossas vidas, né? Então, Lorena, o pai dela constituiu uma nova família e ela começou a se sentir uma pessoa que incomodava. Todos os lugares que Lorena chegava, ela sentia que ela incomodava e ela desenvolve ali a sua autoestima começa a descer a níveis acelerados e exagerados e a sua autoestima fica lá embaixo. Porque ela acha que todo lugar que ela chega, ela está incomodando, ela não é bem-vinda, justamente por causa dessa figura do pai. Ele até a recebe, mas ele faz pouco caso, ele não a trata como a filha querida que chegou na sua casa para visitar o seu pai, porque ele constituiu uma nova família e o que importa para o pai de Lorena é a sua nova família. E essa menina desenvolveu uma raiva muito grande da sua mãe, porque ela atribui a sua mãe a responsabilidade de não ter continuado com o seu pai por perto, de não ter tido o seu pai durante todo o trajeto da sua vida. Ela começa a culpar a sua mãe. Então Lorena desenvolve um problema não só com a autoridade masculina, mas como a autoridade feminina também. Quando ela atribui para sua mãe toda a responsabilidade e olha para sua mãe como uma mulher fracassada que não conseguiu manter um casamento. Ela atribui à sua mãe a falha pela saída do seu pai da sua casa. Sua mãe falhou, ela acha que a mãe dela falhou enquanto esposa e ela desenvolve problemas com a sua mãe por causa da separação dos teus pais. Desenvolve um problema sério com a autoridade do sexo feminino também. Existem muitas mulheres na igreja que têm dificuldade de se relacionar com a sua pastora, porque ela não aceita a autoridade feminina. Mas o problema é com a sua pastora? Não. O problema é com a sua mãe. O problema é com a mãe dessa mulher. Ela tem algo que precisa ser resolvido com a mãe dela. Porque quando ela aceitar a mãe, quando ela resolver o problema com a mãe, que é a primeira autoridade feminina na vida de uma pessoa, ela vai ter tranquilidade com todas as demais autoridades femininas, né? Com todas as outras autoridades que vierem na figura de mulher, ela vai ter paz e tranquilidade no seu coração. Mas enquanto ela não pacificar essa situação com a sua própria mãe, ela jamais vai ter um vínculo, uma aliança abençoada com outra mulher que represente autoridade sobre a vida dela. Então, pastora, você que está me ouvindo, às vezes você tem aí no seu rebanho uma mulher que tem muito problema de aceitação com você, ela prefere distanciamento de você e se aproxima mais do pastor. Querida, seja uma mulher curada e entenda, o problema dessa ovelha não é com você, o problema dessa ovelha é com a mãe dela e nós precisamos orientá-la nesse sentido e dizer para ela que ela precisa resolver essas questões com a mãe dela e isso nos trará um grande benefício enquanto pastora também. O terceiro caso é o caso de Soraya. Soraya nem sequer soube quem era o seu verdadeiro pai. Foi criada por um padrasto, foi molestada por esse padrasto, molestada por tio, molestada por primo, uma menina que nunca soube quem era o seu pai. Por aí, já podemos imaginar que a mãe de Soraya deve ter sido uma mulher promíscua a ponto de nem saber quem era o pai de Soraya. Por aí nós podemos observar que talvez essa mãe deixava Soraya passar dias sendo criada, às vezes por avós, às vezes por tios, às vezes na casa de parentes, e Soraya vivia sendo molestada por essas pessoas. Quando a mãe adquire um novo relacionamento, traz para dentro de casa um padrasto que molesta Soraya também, e ela desenvolve uma tristeza absurda na tua vida e um desejo de morte muito grande, pena de si mesma, ela não se perdoa, ela se sente suja, a sua autoestima é extremamente baixa, ela
trata todos os homens de forma grosseira, tem problemas sexuais no casamento, ela não suporta o toque, ela não suporta o carinho. Você se identifica com Soraya? A sua mãe nunca te contou quem é o seu pai, você nunca soube quem é o seu pai, e durante a sua trajetória, durante a sua vida, você foi uma mulher tocada de uma forma errônea, você foi tocada por um padrasto, você passou a sua vida toda vendo a sua mãe trazer homens para dentro da sua casa, e esses homens olhavam para você como um pedaço de carne, né? Olhava para você como alguém que poderia satisfazer os seus desejos pervertidos, e você foi molestada, você foi tocada. Talvez agora que você está me ouvindo, você pode se lembrar daquele quartinho escuro onde você estava dormindo e que todas as noites você sentia as mãos deste homem te tocando e você sentia o seu corpo arrepiar, a sua alma chorava e você estava ali naquele lugar desprotegida, e nesse momento você talvez perguntava onde estava o Senhor que não via essa cena acontecer, e por esses motivos você desenvolve até hoje um problema muito sério com a paternidade de Deus. O Senhor nos dá esse devocional como presente para sarar o teu coração. Talvez você se identifique com Soraya. O quarto caso é o caso da Solange, que é filha de um pai que vive com a mãe, ela sabe quem é, ele não a rejeitou, ele não formou outra família, não era padrasto, mas era um pai extremamente violento, um pai que quebrava toda a casa, era um pai alcoólatra, era um pai que era usuário de droga. E essa mulher desenvolveu um medo exacerbado, exagerado. Ela tem traumas com barulho, ela tem traumas com sustos, com gritos, ela tem aversão aos homens e começa a desenvolver atração por mulheres, né? Talvez você se identifique exatamente como Solange. Querida, eu não sei com qual dessas mulheres você consegue se identificar. Talvez seja com a Maitê, que foi abandonada pelo pai e sofreu rejeição, né? Talvez você seja como a Lorena, que é filha de pais separados e atribuiu à sua mãe a responsabilidade por não ter segurado esse casamento, e você tem problemas com a sua mãe até hoje. Talvez você seja a Soraya, que foi estuprada, molestada, e que hoje você não consegue desenvolver o teu casamento porque você tem problema na área sexual, na intimidade, você não suporta que o seu marido te toque, você não suporta o carinho porque faz alusão, traz à sua memória a época em que você foi molestada. Ou talvez você seja como Solange, filha de um pai violento que quebrava toda a casa, e você seja uma mulher amedrontada, não rompe nos teus sonhos, não vai adiante nos seus projetos, acha que você não é capaz de nada, você tem medo de tudo, qualquer pessoa que olha para você já te amedronta, qualquer palavra lançada sobre você te causa medo, te causa pânico. Então, se você se identificou com algum desses casos, eu quero dizer para você que Jesus, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus, eles podem curar o teu coração. Talvez tudo tenha sido transferido para o Senhor por causa de um homem que te subjugou, que te tratou de maneira errada, e você transferiu para o Senhor, criando uma barreira com a paternidade divina. Níveis de intimidade que nunca se estabeleceram entre você e Deus. Você não é capaz de falar com o Senhor, né? Por mais que a sua mente, o seu inconsciente tente, você não confia em Deus, porque você não confiava no seu pai, você não confiava naquele homem que tinha que ter te guardado, que tinha que ter te zelado, que tinha que ter te amado, mas ele não fez nada disso, ele te rejeitou, ele te abandonou, ele te molestou. Porque quem devia amar desprezou, quem devia proteger te tocou, quem devia prover te abandonou, quem devia zelar nem enxergava você, e você transferiu tudo isso para Deus. Você não consegue nem orar, nem falar com ele, você tem medo, você tem desconfiança da figura de Deus. Quem tinha que profetizar na tua bênção talvez te amaldiçoou. Talvez você ouviu do seu pai dizendo que você não quer dar certo, que você é um projeto falido, que ele nunca esperou por você, que você não foi uma gravidez desejada. Mas Deus está aqui para restaurar a tua aliança com ele, restaurar a tua identidade com o Pai. Ele é uma realidade para nós. Ele é uma realidade para as nossas vidas. Cristo é uma realidade para as nossas vidas, e Ele pode sarar as tuas feridas e curar as tuas dores. Eu quero trazer para você três chaves maravilhosas que podem abrir essa porta de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, sarar as tuas feridas e curar as tuas dores. No próximo vídeo eu venho
com você para trazer essas 3 chaves para que o Senhor possa, em nome de Jesus, te fazer entrar em águas profundas e restabelecer níveis de intimidade profundo com o Senhor, amando esse Deus como um pai amoroso, como um pai bondoso, como um pai que te ama, como um pai que te formou, como um pai que te ajuda. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.